Olá, gente, tudo bem com vocês aí? Bom, vamos dar sequência às nossas aulas, né? E o tema que nós falamos na última aula é continuação desse tema agora sobre o Espírito Santo. Aliás, eu fiquei, de trazer para vocês esse assunto, vamos dizer assim, um plus, né? Sobre o assunto dentro do Espírito Santo. E é um assunto polêmico, né? Muitos aí consideram polêmico esse assunto sobre o batismo do Espírito Santo. Dada aí a doutrina da teologia da prosperidade e outras igrejas tidas como neopentecostais, que interpretam de uma maneira diferente da maneira como nós entendemos as Escrituras no tocante à ação do Espírito Santo com respeito à sua manifestação na vida de cada cristão. Então eu quero olhar com vocês esse tema sobre o batismo do Espírito Santo no dia de hoje e tentar, de maneira bem humilde aqui, olhar para a Escritura e trazer para vocês um pouco do que nós como igreja pensamos a respeito desse assunto, batismo com o Espírito Santo. Então vamos lá, algumas verdades que a Bíblia ensina a esse respeito. Primeiro, e isso foi dito na aula passada, nós tentamos enfatizar bem essa questão de que todos os crentes, ou todos os convertidos, todos os cristãos são batizados com o Espírito Santo. E aí a questão está no termo batismo, que significa vir sobre, imergir. Então, quando uma pessoa se converte, quando ela aceita Jesus, quando ela entrega a sua vida para Jesus, automaticamente ela é selada com o Espírito Santo, ela é batizada com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem tabernacular. Deus vem, por meio da terceira pessoa da Trindade, habitar em seu corpo. Ok? Nós somos o templo do Espírito Santo agora. Então, essa é a ideia. O Espírito Santo vem e imerge, inunda e invade a vida da pessoa. Não mais eu, mas agora Cristo vive em mim, por meio do Espírito Santo. Então, todos aqueles que são cristãos são necessariamente, primordialmente, batizados com o Espírito Santo. E alguns textos aí para nós percebermos essa verdade nas Escrituras. 1 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós, falando dos crentes, falando para a igreja dos Coríntios, Paulo diz: em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Então, todos nós, como um só corpo, fomos batizados em um único só Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, ou seja, todos os cristãos, todos os crentes, foi dado beber de um único Espírito. Outro texto, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então olha que interessante, receber o Espírito é ter o batismo do Espírito. Aqueles que crescem, Jesus falando nele, fluiriam rios de água viva. O que é isso? Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde, para aqueles que receberiam, os que crescem nele, seriam então preenchidos com a presença do Espírito. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Esse é o texto de João, capítulo 7, que foi mencionado aqui, 7, 38 e 39. Se a gente colocar a referência ali, ó, 7, 38 e 39, de capítulo 7 de João, Evangelho de João. E Atos 2, 38, Pedro responde: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, no momento do arrependimento, ok? E aqui referindo-se ao batismo nas águas, essas pessoas então receberiam o dom, ou a presença, a pessoa do Espírito Santo em suas vidas. Outra verdade a respeito do Espírito Santo, ou do batismo com o Espírito Santo, dentro desse contexto maior, o dom de línguas, muito falado, muito discutido, muito polemizado também, no meio cristão, no meio evangélico, ele não é sinal de batismo com o Espírito Santo. Tá? Nós temos que entender o que aconteceu ali no momento em que, ao receberem o Espírito Santo, os cristãos primitivos, a igreja primitiva do primeiro século, os cristãos
cristãos ali naquele momento, especialmente no livro de Atos, vai narrar essa dobradiça, né, com a chegada do Espírito Santo, o início da Igreja de Cristo ali por meio dos apóstolos, autenticando a mensagem de Jesus Cristo, e esses aí receberam um poder especial, e então todo esse momento de transição, como que era a ação de Deus por meio do Espírito Santo, em alguns casos aqui, o porquê do dom de línguas, nós vamos ver um pouquinho mais do que o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso, mas ele não de maneira geral, aqui um sinal do batismo com o Espírito Santo. É claro que só falariam em línguas aqueles que, obviamente, tinham o Espírito, mas nem todos, ok? 1 Coríntios 12, verso 13, nós vamos comparar com o versículo 30. Esse capítulo 12, verso 30 já foi citado aqui. Depois nós vamos comparar com o final ali no contexto, no versículo 30. Mas é bom um detalhe aqui que os discípulos falaram em línguas em Atos 2. Mas não é dito nada a respeito daqueles quase 3.000 que se converteram. Se fosse um sinal do batismo com o Espírito Santo, todos esses aqui também deveriam ter feito a mesma coisa, deveriam ter falado. Mas isso aconteceu com os discípulos, mas não com os que se converteram por conta da pregação desses discípulos ali em Atos 2. Então isso é um bom sinal para nós entendermos essa verdade. De novo aqui 1 Coríntios 12, 13. Em um só corpo, todos nós somos batizados com o único Espírito. Então aqui está colocando todo mundo na mesma condição, batizado com o Espírito Santo. Então todo mundo que é crente, seja ele judeu ou grego, ou escravo ou livre, a todos foi dado de beber de um único Espírito. Mas quando nós vamos para o final, dentro desse contexto do capítulo 12, mais para o fim dele, o apóstolo Paulo faz a pergunta: todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Então o que ele quer dizer com isso? A todos foi dado de beber um só Espírito, mas nem todos vão falar em línguas, nem todos vão ter o dom de curar, nem todos vão interpretar. Então, se fosse um sinal do batismo com o Espírito Santo, pelo menos aqui, todos falariam em línguas, mas não. Isso então nos leva a crer e a entender que o falar em línguas não é um sinal do batismo com o Espírito Santo. Não está atrelado necessariamente a ser batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é conversão, dom de língua é outra coisa, tá bom? O que é então o dom de línguas? Obviamente, né, é um dom, um presente, uma capacitação que o Espírito Santo concedeu. Obviamente, se foi o Espírito Santo, foi concedido sobrenaturalmente a alguns, mas o batismo é uma promessa para todos os que creem. O Espírito Santo é um dom, o dom de línguas é um dom dado pelo Espírito Santo a alguns, mas o batismo com o Espírito Santo é para todos. Se você é crente, foi batizado com o Espírito Santo. Isso não significa que você recebe ou recebeu ou receberá o dom de línguas. Vamos olhar um pouquinho mais sobre essas questões do dom de línguas. O dom de línguas, ele está se referindo aqui no Novo Testamento, onde aparece essa palavra, especificamente em Atos, referindo-se a idiomas e não a expressões estáticas. O que eu quero dizer com isso? Não é nada estranho, desconhecido, como alguns vão dizer, uma língua dos anjos, né? O que aconteceu lá em Atos 2, versículos 7 e 8? O texto diz assim: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, se vocês se lembrarem daquele episódio de Atos 2, ao Pentecostes, ali quando vem o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas, os discípulos estavam reunidos ali naquela casa, e depois Pedro vai explicar o que estava acontecendo ali e vai pregar. E esses camaradas que estavam vindo para a festa da Páscoa, vinha gente de todo canto do mundo ali, de tudo quanto é tipo de língua, tribo e nação, e eles vão se maravilhar com o que aconteceu ali. Por quê? Porque eles vão dizer assim: esses caras não são galileus, ou seja, eles não são de uma região específica, não tem uma língua específica. Então, como é que os ouvimos? Cada um de nós tem nossa própria língua materna. Dando a grosso modo aqui um exemplo, é como se viessem numa reunião aqui para a nossa igreja no Brasil, japoneses, alemães, africanos, italianos,
enfim, indianos e australianos, enfim, gente de tudo quanto é tipo de língua diferente. E aí eles chegassem aqui no Brasil e ninguém fala português, mas me escutassem pregando, obviamente capacitado pelo Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Eu pregando em português, o japonês entendendo em japonês. Eu pregando em português, o americano entendendo em inglês. Eu pregando em português, o alemão entendendo em alemão. Eu pregando em português e o indiano entendendo na sua língua. Era isso que estava acontecendo aqui. Eles estão falando na língua deles, dos galileus, mas nós estamos, cada um de nós, ouvindo em nossa própria língua materna. Isso os deixou atônitos e maravilhados. Foi exatamente o que aconteceu. Então, não uma língua estranha, mas gente que não falava a língua nativa, sendo ouvido na língua nativa, e não só em uma língua nativa, mas cada um que tinha uma língua diferente, ouvindo na sua própria língua um galileu falando, né, as maravilhas de Deus. Então foi isso que aconteceu ali, foi esse milagre que aconteceu ali em Atos capítulo 2, no momento em que o Espírito Santo é derramado sobre aqueles discípulos. Então, em relação ao dom de línguas, mais especificamente aqui, dentro do contexto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14. Aliás, ele vai falar um pouquinho disso no 12, aí tem aquele parênteses interessante, e não por um acaso, no capítulo 13, onde ele vai falar do amor, ele vai dizer o quê? Se você pode falar a língua que for dos homens, dos anjos, maneira de dizer, né? Pode falar profecias, mas se você não tiver amor, nada disso vai valer. Então ele faz esse parênteses no capítulo 13 e volta a falar de novo no 14 sobre a questão de línguas e especificamente também de profecia, dos dois dons que eram mais cobiçados pela igreja. E ele vai dizer o seguinte: devido à inutilidade do dom de línguas, sem que houvesse interpretação, isso nos versos 9, 16 e 19, nós vamos ver depois, né? E dos danos que podia causar o evangelho entre os visitantes, versículos 23 a 25, Paulo também deu normas e proibições para o uso do dom de línguas no culto público. Então, só para nós entendermos aqui um pouquinho dessa questão que ele fala aqui da inutilidade do dom de línguas sem interpretação. Versos 9, 16 a 19. Primeiro verso 9. Paulo dizendo assim: assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Essa é uma tradução da nova versão internacional, na NVI, você pode também consultar na sua Bíblia, a ideia é a mesma. Paulo meio que exortando aqui os irmãos, dizendo: como é que vocês vão proferir palavras com a língua se alguém não sabe o que está sendo dito? Isso significaria simplesmente falar ao vento, falar ao ar. E aí, mais para frente, ele vai dizer assim: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas ao outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Paulo admitia que falava em línguas, mais do que eles até. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10 mil palavras em língua. Então, ele estava educando, ensinando e normatizando o uso do dom de línguas no meio da comunidade, da igreja. E ele está sendo bem lógico aqui, né? Prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que 10 mil palavras numa língua que ninguém vai entender. Ok? Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente e não instruído, quando todos estiverem profetizando, ou seja, falando as verdades da Escritura de maneira clara, né, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos convencido que é pecador, e por todos será julgado. Repetiu aqui, né? E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês.
voltando um pouquinho lá, Paulo está dando normas e também dando proibições com relação às línguas do culto público. Nós vamos ver mais para frente aqui, ele vai fechar ainda mais o cerco na questão das instruções, né? Continuando aqui, olha como ele vai fechando o cerco. Assim, não poderiam falar no culto todas as pessoas, desculpa, aqui não é o texto bíblico, né? Aqui é uma orientação do autor. Não poderiam falar no culto público todas as pessoas que tinham dom de línguas, mas apenas 2 ou no máximo 3. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso daqui a pouco no texto do capítulo 14. E no momento adequado, não ao mesmo tempo. Se ao falar não houvesse ninguém na igreja que pudesse entender o idioma e traduzir para o restante da igreja, quem estava falando deveria se calar. Paulo diz que se não houvesse interpretação, ninguém seria edificado. Quando o dom de línguas era exercido segundo essas regras, ele não podia ser proibido. Paulo também afirma que a espiritualidade dos crentes que falavam em outras línguas poderia ser avaliada não pelo fato de falarem, mas pelo fato de se submeterem às orientações. Então aqui ele vai fechando esse cerco e dando orientações mais específicas a partir dos versos 27 em diante. Nós vamos ver aqui, se porém, olha que interessante, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Então, já naquela época, havia uma norma, né? Aqui Paulo entende a necessidade de colocar ordem nisso. Porque já havia uma bagunça nesse sentido lá, né? Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Versos 27 e 28. Continuando, 39 e 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ainda em outro contexto, em outra carta, Paulo falando sobre essa questão de como proceder no culto público, ele também vai falar sobre a mulher, né? Que a mulher deve permanecer calada, né? E isso também está relacionado a essa questão da profecia e do dom de línguas, que eram os dons mais cobiçados e mais evidenciados no culto público. Aí Paulo vai orientar até inclusive a ação das mulheres, que muitos confundem, a mulher não pode falar nada, mas estava se referindo nesse contexto de profecia e língua. Mas esse é um outro assunto que um dia talvez a gente possa estudar mais de perto, a atuação da mulher, né, nas questões do culto público e da liderança da igreja. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito. Se ele fala, busquem com dedicação profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas desde que seja com decência e com ordem. Se alguém, verso 37 e 38, pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhes estou escrevendo, que aquilo que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu, na autoridade de apóstolo, né, escolhido por Cristo, comissionado por Cristo, eu estou dizendo o seguinte: se você pensa que é profeta espiritual, então reconheça que o que eu estou dizendo, escrevendo, não é da minha parte, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o mandamento do Senhor. Então essas orientações que eu estou dando, elas são mais do que dicas, elas são mandamento do Senhor em relação a como proceder no culto público, referindo-se aos dons especificamente de profecia e de língua. Se isso for ignorado, essa pessoa também será ignorada pelo próprio Deus, porque está rejeitando o mandamento do Senhor, não um mandamento primeiramente de Paulo, mas um mandamento de Cristo. Ok? Então isso era muito sério, por isso que Paulo chega e afunila bem aí a questão para não ter para onde escapar, né? Não tem como discutir com o texto aqui em relação ao dom de línguas e a maneira como ele deveria ser usado. Bom, com base nisso, vamos entender aqui o que aconteceu ali, o que deveria acontecer, o que passaria a acontecer aos coríntios, com base nas orientações de Paulo, e como essas coisas são vistas hoje. Para aqueles que acreditam, que creem, que fazem uso do dom de línguas hoje, como que isso é feito? Será que é feito dentro das orientações
que Paulo deu lá em 1 Coríntios 14, e essas regras são obedecidas, o que você acha? Né? Se você já participou, né, e talvez até acredite que tenha ou possa ter o dom de línguas em atuação nos dias de hoje, você entende que o que você tem visto ou o que você já viu está dentro do parâmetro do apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios 14, do mandamento do Senhor? Olhando um pouquinho para o que nós temos visto, a conclusão é a seguinte: o nosso estudo, a nossa observação nos leva a entender o seguinte: diferenças entre as línguas de hoje em relação às do Novo Testamento. Por exemplo, atualmente, o que se conhece por dom de línguas guarda diferenças marcantes entre o dom de escrito e normatizado nas páginas do Novo Testamento, como nós vimos aí em 1 Coríntios 14. Quando olhamos para o fenômeno das línguas na igreja moderna, percebemos que ele difere diametralmente do dom da igreja primitiva. Por exemplo, algumas características da atualidade são as seguintes. Primeiro, as línguas são consideradas sinal de espiritualidade e demonstração de que o Espírito Santo age de uma maneira mais profunda naqueles que as falam. Então, acredita-se que quem tem o dom de língua, quem fala em línguas, é mais espiritual do que os que não falam, em linhas gerais. E Paulo está dizendo, pelo contrário, né? Todos fomos batizados no mesmo Espírito. Tá? Então, essa é uma crença que não bate com a norma estabelecida pelo apóstolo Paulo. Nem todo mundo vai ter o dom de língua. E não é quem tem é mais especial, porque quem não tem, porque cada dom, Paulo vai no contexto maior, quando ele fala de dons aos Coríntios, ele vai dizer que cada um contribui para que o corpo funcione perfeitamente. O pé não pode dizer para a mão, não preciso de ti. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Não tem um dom melhor que o outro, tá bom? Mas hoje em dia, quem acredita no dom de línguas, acredita, de certa forma, que a pessoa tem uma espiritualidade mais refinada, ela tem uma segunda bênção aí. Muito bem, todos os crentes são encorajados a falar em línguas para progredirem espiritualmente, isso nos dias de hoje. Então, todos são encorajados a falar. Se eles quiserem progredir espiritualmente, de novo a questão da segunda bênção, um patamar mais elevado na vida cristã, você tem que buscar. Dom de línguas é algo que eles vão dizer que você tem que buscar em oração, buscar em jejum, buscar de alguma forma ali, enfim, com muita dedicação, você tem que buscar falar em línguas. Mas percebemos que não vai ser para todo mundo. Não era para todo mundo, e não é uma coisa que você fica buscando, tá ok? Ou você tem, ou lhe é dado, ou não é, tá bom? Mas não é assim que se entende hoje. Fala assim, ensina assim que você tem que buscar isso. Você vai chegar num patamar espiritual, na plenitude tal do Espírito, que vai chegar um momento que você vai começar a falar em línguas. Não é isso que a Bíblia ensina. Há momentos no culto público, falando nos dias de hoje, né, em que todos ou grande parte das pessoas falam em línguas simultaneamente. O que Paulo está dizendo ali? Se é para falar, fale 2 ou 3, no máximo, com interpretação. Então, não fala ao mesmo tempo, 2 ou 3, uma de cada vez, com interpretação, e nós vimos depois também que a orientação para a mulher é que não falasse. Mas hoje não é assim que acontece. E falam todos são incentivados a falar. Então, se a igreja tem ali 50 pessoas, se 50 falarem, melhor para a igreja. E todos ao mesmo tempo. E sem intérprete, que é ruim também. Não se trata de idiomas, hoje em dia, mas de sílabas unidas ao acaso, sem significado, ou repetições de palavras e fonemas. Hoje, o falar em línguas é algo assim que quando você escuta, se você já ouviu alguém falando, não tem uma lógica, você não consegue entender que tipo de idioma é aquele, você não consegue entender nada na verdade, é uma língua que talvez ali só quem está falando possa, e eu acredito que ninguém nem sabe, né? Nem quem está falando sabe o que está falando, mas acredita que aquilo que está saindo da boca é uma linguagem espiritual, que está sendo interpretado pelo Espírito diante de Deus. Mas, de novo, a pessoa não está entendendo, está estática, nem ela sabe o que está fazendo, muito menos a igreja está entendendo, e muito menos ainda aquele que nem é crente, que chegou ali e está até se escandalizando, dizendo que esse pessoal é louco, como Paulo disse. Né? Então não tem significado nenhum, não edifica em nada isso, só escandaliza e traz realmente muita vergonha, né? Dentro desse contexto de um
Deus de ordem e de decência. São ensinados até métodos para que as pessoas que não falam possam aprender a falar por meio de relaxamento ou de treino. Quando eu pesquisei e cheguei nesse ponto, eu não acreditei. Falei, meu Deus, né? Estão dando até curso por meio de relaxamento e de treino para você lidar melhor, como você aprender a falar em línguas ou como você lidar melhor com o falar em línguas. Isso é ridículo, né? Mas tem gente que já ensina métodos para expressar melhor, para falar melhor, para aprender melhor a falar as línguas espirituais, né? Por meio de relaxamento e de treino. As línguas hoje em dia não são traduzidas, como eu falei, né? Não tem interpretação, a fim de haver edificação da igreja e evangelização dos visitantes incrédulos. Então, o que se vê hoje, de novo, é muita gente falando, todo mundo ao mesmo tempo, não tem interpretação. Quem mais fala é mulher, se você for ver, né? Quem mais fala é mulher, fugindo totalmente dos padrões que Paulo estabeleceu ali. Se for falar, fale 2, no máximo 3, um de cada vez, e com intérprete, mulher não fala. A grande resistência quanto à aceitação e aplicação das normas que Paulo deu para o uso das línguas. É óbvio, né? Você vai expor tudo isso aí à verdade do texto bíblico, eles vão dizer que aquilo ali era para aquele dia, para aquela igreja, era específico, não é para os dias de hoje, Deus deu liberdade, enfim, não vão conseguir confrontar com o texto bíblico e dar uma resposta aceitável para as normas, mandamento do Senhor, que tem gente ignorando nos dias de hoje, ok? Aí, para terminar, eu quero olhar esse texto que é muito usado, especialmente no meio neopentecostal, né? Para falar sobre a questão de buscar a segunda bênção, buscar o dom do Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo na nossa vida. Eles vão usar esse texto, e esse texto está escrito o seguinte, lá em Mateus 3. João, na verdade, é no contexto onde João Batista está ali pregando, né, no deserto, e aí vem até ele pessoas para serem batizadas, né? E aí, nesse contexto, os fariseus também vão chegar até ele ali e tal. E especificamente no verso 11 ele diz o seguinte, que é o texto que é tirado fora do seu contexto ali, para usar de um pretexto para essa questão da segunda bênção, do batismo com o Espírito Santo, especialmente pelos neopentecostais. Eu os batizo com água para arrependimento, palavra de João Batista. Mas depois de mim, referindo-se a Jesus, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de levar as suas sandálias. Ele, Jesus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que bonito esse final, né? João está dizendo, eu batizo com água, batismo de arrependimento. Mas depois de mim, vai vir um maior do que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés. Esse aí vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E aí, com base nesse final aqui, esses cristãos que acreditam, né, nessa teologia, vão dizer assim, eu busco isso no meu dia a dia. Eu já acredito, já aceitei Jesus, já entreguei minha vida para Jesus e agora eu estou nesse processo de buscar, de pedir, de clamar, de viver uma vida de tal maneira que alcance essa segunda bênção, que é o quê? O batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque eu busco esse fogo do Espírito para ser mais fervoroso na minha fé, para ser mais fervoroso na minha vida cristã e ter mais poder para fazer grandes coisas em nome de Jesus. A princípio está bonito esse discurso, mas isso aqui nós vamos entender o que João Batista está dizendo nesse contexto. É simples, é só lermos os versos que antecedem, para nós entendermos o que ele quer dizer com isso. A partir do verso 5, a ele quem é João Batista, vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui está acontecendo aquele processo de confissão de pecado, de arrependimento, de crer no Messias que viria. E obviamente por conta disso, né, recebendo o batismo, porque a fé estava depositada no Messias, reconhecendo que eles eram pecadores e crendo então no Messias que viria. Então João batizava, o batismo de arrependimento.
quando viu que muitos fariseus e saduceus, grupos religiosos da época, se você não sabe do que eu estou falando, faça uma consulta breve no Google aí, quem eram os fariseus e saduceus. Os religiosos da época foram muito criticados por Jesus, né? Por terem uma religião apenas de estética, né? De fachada, mas o coração não era inclinado a Deus. Quando ele viu João, que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, João vai dizer para esses camaradas, fariseus e saduceus, vai dizer assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. João chamando esses caras que eram líderes religiosos para o arrependimento. Vocês são víboras. Olha só, imagina, os caras chegando ali diante, né, das pessoas que eram reconhecidas, eles eram reconhecidos por essas pessoas como sendo os bambambã da religiosidade, homens que tinham comunhão com Deus, eram filhos de Deus. Mas João está dizendo: vocês são raça de víbora, vocês precisam se arrepender, tem que mostrar fruto de arrependimento, né? Vocês falam, mas não fazem, né? Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai, só porque eram judeus, né? Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ou seja, o fato de ter nascido judeu não lhes dá salvação. Se vocês não crerem no Messias, nunca serão salvos. Apenas pela filiação, né, por serem judeus, filhos de Abraão, Deus pode tornar até uma pedra filho de Abraão. É isso que João está dizendo. E aí, continuando no contexto, ele vai dizer: o machado já está posto à raiz das árvores. Então olha a figura que ele vai usar: um machado preparado para bater na base, na raiz de uma árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então aqui aparece pela primeira vez a palavra fogo, e essa palavra está relacionada a quê? A uma árvore que não está dando fruto e está sendo cortada para ser queimada. Aí vem o versículo 11, que é o versículo que eles usam tirando fora do contexto. Aí o versículo 11 vai dizer: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ora, que fogo é esse? Como se não bastasse, ele ainda vai concluir explicando. Ele, Jesus, ele não falou lá do machado está posto já na árvore para cortar? Ele traz a pá em sua mão. Serviço completo, né? Corta a árvore que não dá fruto, lança no fogo, queima, pega a pá, limpa a sua eira, junta seu trigo, ou seja, aquilo que realmente é produtivo, no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E aqui é forte o termo. Onde você ouviu em outro momento dizer de fogo que nunca se apaga? Que fogo é esse? Está falando de juízo, está falando de condenação eterna, está falando de inferno, lago de fogo. Então, aqueles que buscam o batismo com fogo não sabem o que estão buscando, né? Estão pedindo o quê? Pedindo para si o inferno. Batizar com fogo, né, é o extremo de batizar com o Espírito. Porque batizar com o Espírito é mergulhar na vida de Deus, é o próprio Deus mergulhando a sua vida em nós, imergindo em nós com o seu poder salvífico. Mas batizar com fogo é imergir em nós a condenação, é nos mergulhar ou nos lançar numa condenação eterna, é nos cortar definitivamente e nos lançar num lugar como palha diante de um fogo que nunca vai se apagar. Por quê? Porque nunca foi identificado de fato como uma árvore que dá fruto. E aqui é julgamento, é inferno, né? E essa palavra está sendo dita direto para fariseus e saduceus, pessoas que diziam crer
mas nunca creram. O coração estava longe. Não é perda de salvação. É gente que nunca foi crente e foi crente assim, de fachada, né? Buscando sinais, vivendo uma vida totalmente de coração longe de Deus, mas com aquela roupagem de crente. Muita gente que naquele dia vai dizer: Senhor e Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo outro. Ele vai dizer: eu nunca vos conheci. Não é que vocês perderam, não, eu nunca conheci vocês. O batismo com fogo, então, aqui, gente, é condenação, né? João está dizendo: vai vir eu não tenho autoridade para mandar ninguém para o céu, mas vai vir um que vai ter essa autoridade de batizar com o Espírito, de selar com a vida eterna e também selar com a condenação eterna para aqueles que não derem fruto. A pá já está na tua mão, já está na mão dele, está a limpar a sua eira. Muito lobo em pele de cordeiro. Estava falando diretamente para os fariseus isso. Então não use Mateus 3:11 para dizer que você está buscando um batismo com o fogo. Batismo com fogo aqui é condenação. Não é todo lugar que aparece fogo que está se referindo ao inferno, mas nesse contexto está. É bem claro, né, a condenação aí que está proposta a todos aqueles que não reconhecerem Jesus como o único e suficiente Salvador, como o Messias prometido que veio, tá bom? Então é isso, vamos terminar de uma maneira assim, né, hoje, né, descontraída, com uma brincadeira aqui, né? E aí tem aqui uma chargezinha, né? O camarada assim: nós sabemos falar a língua dos anjos. E aí começa, né? Xabaractanda, xarabarata, né? E aí vem um anjo lá e tum, né? Uma brincadeira, né? E aí o anjo fala: se você falar isso de novo da minha mãe. Aí o outro fala: calma, Zé. Ou seja, a gente começa a falar em línguas que nem a gente sabe o que é, né? E vai saber o que está falando, né? Mas enfim, é uma brincadeira, né? Deus, na verdade, Ele nos chamou para uma religião racional, uma religião que dá fruto, uma religião que é clara, ela é transparente, né? Ela não é enigmática, ela é uma religião de fé e a fé é objetiva, né? Então, batismo com o Espírito Santo nada mais é do que uma vida entregue, que reconhece Jesus como Salvador e que por isso, por característica, por ser cristão, tem o Espírito Santo habitando e dando fruto de arrependimento, tá bom? Vivendo uma vida digna de carregar o nome de Jesus, não buscando experiências extraordinárias, sensitivas, né? Sem sentido também, nem para a pessoa, muito menos para aqueles que estão ouvindo, tá bom? Aqui está a fonte de onde eu pesquisei, são 2 sites muito bons para você fazer sua pesquisa aí, bons artigos, monergismo.net e o site da igreja redenção.org.br também, vocês podem consultar isso aí, tá ok? Então por hoje é isso, Deus abençoe, tá bom? Um bom dia para todos aí.